Eu estava lendo o livro uma vez e aí tinha uma pequena passagem falando sobre isso, sobre os atingidos por barragens. E aí no decorrer isso me deu um estalo, assim, me surgiu uma ideia de pesquisar sobre isso, porque nos livros, em vídeos, em tudo que você vai pesquisar, tem muito falando da visão do pesquisador. Não é isso? Não a visão das pessoas e, assim, e de uma visão orgânica. Eu não tenho interesse nenhum em saber tecnicamente, historicamente, como foi que tudo aconteceu, mas é da visão das próprias pessoas. E quando eu chegava na casa da pessoa e começava a conversar, tomar um café, uma água, qualquer outra coisa, a pessoa já me dava referência de outras pessoas. E aí, diante dessas outras casas, eu já ia meio que costurando o que eu queria, capturando emoções, sensações das pessoas, da forma como elas contavam como aconteceu, da forma como elas foram prejudicadas. Como eu já conheço a linha de Jackson, de trabalho, né? Eu já super topei, independente dos meus outros compromissos. Eu sabia que eu teria que dar um jeitinho de me encaixar, né? Porque agora na pandemia está sendo diferente a nossa rotina de trabalho. Eu estava muito afastado do teatro, então foi realmente meu retorno para participar de algum tipo de apresentação, e por mais que fosse digital, foi como recarregar minha bateria, entendeu? Ter contato com uma peça tão simbólica assim. Durante a leitura eu achei o texto muito forte e muito sensível ao mesmo tempo, tanto é que eu chorei, porque tem partes que eu achei muito doloroso mesmo, tudo que as pessoas passaram. E foi importante para mim isso também, ter essa outra visão, essa pesquisa que Jackson fez com as cidades que já existiam antes de aparecer uma barragem. E eu não tinha essa visão. E por isso foi tão forte e sensível para mim, me colocar no lugar dessas pessoas. Tem um lado que é real, é fato, é histórico, que é o lado da barragem, né, do deslocamento, e tem um lado do misticismo também, né, de toda essa magia que envolvem, e que eles contam isso também com propriedade também, por acreditar, porque o avô já contava para o pai, e o pai já contava para ele, e ele já conta para os netos, né, então eles falam com muita propriedade. Eu senti que o texto ele casa muito com a nossa realidade, né? E eu lembrei muito das pessoas mais antigas, que eu já tive o privilégio de conviver, de aprender, né? Porque essas pessoas elas têm um tipo de sabedoria diferente, que é uma sabedoria de vida. Não é sabedoria de livros, não é sabedoria de pesquisa, é sabedoria de vida. Eu tive contato com uma cultura que eu estava um pouco distanciada, que é a minha própria cultura, né? Ter toda a questão das celebrações daquele povo e as lendas, os mitos, o folclore deles, e ter especialmente o Jaraguá, que eu estava dentro do boneco. Era uma sensação muito gostosa, sabe? De estar naquele boneco e representando uma cultura tão poderosa. Coisas que fazem parte realmente da região que eu vivo, mas que eu não estava conectado e nem conhecia algumas delas. O que foi mais destaque para mim foi a parte que eu fiz o voo, que eu tive que manipular o boneco, que eu achei interessantíssimo, ter que manipular aquele boneco, ter que movimentar a boca dele, a cabeça dele e a mãozinha dele enquanto eu falava o texto. E ao mesmo tempo, as falas desse boneco me lembraram muito meu avô. E essa questão da sabedoria que os mais velhos têm mesmo, de conseguir observar uma planta e dizer que se vai chover ou se não vai, de olhar para a lua e saber se vai ter seca naquela época. Meu avô tinha muito disso. E aí, para mim, foi muito interessante ter interpretado esse voo, além do fato de eu ter que aprender a manipular um boneco daquela forma, e por ele se parecer tanto com meu avô. De uma personagem minha em especial, Dona Miúda, que é uma mulher muito forte, uma mulher que apanha na cara, mas não abre para ninguém. E é uma personagem que para mim significou muito, porque eu conheço muitas donas miúdas na vida. Então as pessoas já podem esperar diversão, mas também podem esperar tocar na ferida. É o manifesto de uma cultura que foi apagada
uma história que não está sendo contada e que não foi devidamente retratada pelas pessoas, porque simbolicamente e fisicamente a vida dessas pessoas foram podadas. Então as pessoas ainda têm uma dívida, né? Especificamente aqueles que foram responsáveis por isso ainda têm uma dívida com todos eles. As pessoas podem esperar um texto dinâmico que fale de uma alegria de um povo, que fale de crítica social, que fale de sentimentos e... é um misto, ele é um misto de sensações, mas principalmente é um texto que traz a lembrança e a ancestralidade dentro da gente. E o processo de ser histórias andantes é porque, com a desconstrução dessas cidades, né, com esse relocamento dessas cidades, várias pessoas foram para lugares diferentes. Então eu pensei, são histórias que vão andar por lugares diferentes. Então eu pensei no título Histórias Andantes por conta disso, porque a cidade foi naufragada, foi destruída, foi ocupada por água. Então cada pessoa dessa, cada família dessa, elas tiveram um destino diferente. Então cada história foi andar por algum lado, foi atravessar o rio e contar suas histórias em outros lugares.